não abrimos mão da presença do Senhor. Não adiantaria de nada termos ilustres convidados se Ele não estivesse aqui. Mas é perceptível, notório, visível e chega a ser tocável que o Todo-Poderoso habita no meio dos louvores e Ele está aqui esta noite. Convido a todos por obséquio que se coloquem sob os pés. Quero convidar o pastor Nilson Costa, nosso primeiro vice-presidente, para que esteja orando nesse instante. E logo em seguida, em pé como estamos, vamos receber o nobre pregador desta noite, ensinador, pastor Josué Brandão. Com muita alegria, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que já temos recebido nessa noite. Nós te louvamos, Deus, por hinos maravilhosos. Aramassura, emolouve, sai. Nós te glorificamos, Senhor, por essa música que tocou profundamente no nosso coração. Tudo o que tem acontecido aqui nessa noite, temos sentido que tem glorificado o teu santo e maravilhoso nome. Agora vamos ouvir a tua palavra. Que a tua palavra toque profundamente em cada coração, em cada vida. E que ela encontre guarida, Deus, em cada vida que aqui tem chegado. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pela internet e o teu servo que vai pregar a tua palavra. Deus, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Necessitamos ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Com a igreja, pastor Josué Brandão, com toda a liberdade para nos entregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Podem tomar o vosso assento, por gentileza. Pastor Eduardo Lopes, pastor presidente desta igreja, pastor presidente desta convenção. Uma alegria estar aqui consigo. Uma alegria receber convite para participar desta escola bíblica e poder cooperar com esta obra nestes dias. Muito obrigado. Uma alegria. Senhores pastores, membros da diretoria desta convenção, membros da diretoria desta igreja, pastores das igrejas filiadas, congregações, que o Senhor abençoe a cada um de maneira muito especial e que o galardão de Deus cubra a vida de cada um dos seus filhos, no nome de Jesus Cristo. Pastor Eduardo Sampaio, uma alegria, Deus abençoe. Pastora Paola, esposa do pastor Eduardo, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. As respectivas esposas destes pastores, heroínas, que Deus vos dê graça. Eu sempre digo que a única função que a gente conhece que arrasta a mulher e os filhos, junto com aquele que a exerce, é a função ministerial. A esposa do médico não tem que ser médica, a esposa do advogado não tem que ser advogada, a esposa do empresário, se não quiser ir no escritório do marido, nem vai lá. Mas a esposa do pastor é automaticamente puxada para a missão do marido. E, infelizmente, muitas vezes não se percebe a grandeza e o comprometimento disto. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu já encontrei baiano aqui. Tem baiano aí? Levanta a mão. Tem uns dois. Não, e eu encontrei gente que chega para mim na maior tranquilidade, diz assim, passei na sua cidade semana passada. Deixa eu falar com vocês, lá em Feira de Santana, é proibido passar direto. Passou, tem que participar de um culto. Tá bom?
Feira de Santana é o maior entroncamento da região norte e nordeste do Brasil. Então, se você sair do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, para o Nordeste, por terra, passar por Feira de Santana é lei, é geográfico, não tem jeito. E aí passar direto é quase pecado. Então, nos dê a alegria da sua visita, em nome de Jesus, amém? O pastor Eduardo mencionou há pouco que bondade de Deus me ouve há muito tempo. E quando a gente foi contar os números ali, ele pode dizer que me ouve quase desde quando era criança. Ele me ouve desde os 20 anos, 19 anos. Então é quase. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe. Eu espero ser útil nesta casa esta noite, em nome de Jesus. Antes da leitura e da pregação, eu quero apresentar aos irmãos 4 títulos de livros que eu trouxe. Depois da pregação, eu não gosto de fazer mais nada. Mas nada que eu me refiro, cobrir a pregação com mais nenhuma informação. Tá? Então, eu vou apresentar primeiro o livro da minha mulher. Mulher Inabalável. Ela trabalha aqui 12 princípios e fundamentos para que a mulher viva o extraordinário. Eu não trouxe muitos, até porque não teria como. Tá? Eu comprei um avião, mas não mandaram entregar ainda. Então, esse material está aí na saída em algum lugar. Eu quero lhe apresentar, está ali atrás, para você adquirir e, sem dúvida, ser muito abençoado. Um outro livro que eu tenho aqui, De Volta ao Avivamento. Muito se fala sobre avivamento, mas quais são os elementos que nos levam a ele? Não é mágico. Existem caminhos que precisam ser trilhados. Tá? O terceiro título, Lágrimas, Fonte de Milagres. É um convite a chorar. A igreja precisa recuperar essa experiência. A experiência do lenço. Tá? E este livro trabalha muito o princípio da oração. E este último é um livro, o último lançado, Sofrimento e Superação. É um trabalho, é um compêndio feito, uma análise no livro de Jó. E aqui eu trabalho as 8 áreas nas quais Jó foi atingido pelo maligno. Você está sendo atacado em uma delas. É inevitável. E é preciso estar atento. Como Jó tomou uma postura diante de Deus que mudou o seu estágio e o levou a uma posição de honra dobrada. Isso também não é mágico, não é chavão, não é palavra de efeito. Nós muitas vezes imaginamos que os homens de Deus na Bíblia enfrentaram luta pela manhã, oraram à tarde e venceram à noite. Mas o processo pelos quais eles passaram, muitas vezes foram processos longos. Alguns estudiosos sugerem que o processo da vida de Jó durou entre 8 e 10 anos. Eu não sei quanto tempo tem o seu processo, mas tem algo extraordinário que Jó diz. Ele diz assim: se eu tivesse sacerdote, se eu tivesse intercessor, se eu tivesse alguém que se colocasse entre mim e o Todo-Poderoso, eu não estaria nesta situação. Jó sentiu falta de quem? Jó sentiu falta de quem? De Jesus. Lá na frente, Jesus diz assim: Pedrão, o diabo pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu entrei na frente
e roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não seja roubada, para que a tua fé não desfaleça. Foi essa necessidade que Jó teve, de um intercessor. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: você tem sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Pastor Júnior Lins, Pastor Júnior está na missão delegada pelo pastor Eduardo, de cuidar de mim. Ele foi me buscar no aeroporto, vai me devolver amanhã. Eu preciso ser devolvido, né? Tem casa, tem lá em casa tem mulheres, tá? São 3 meninas, a esposa. Imagina que quando eu estou à mesa, as pesquisas dizem, pastor Eduardo, que o cérebro masculino produz em média 7.300 palavras por dia. E o cérebro feminino produz em média 21.000 palavras por dia. Depois dizem que as mulheres falam muito. Não é por acaso que elas são melhores comunicadoras, são melhores professoras, são melhores negociadoras, são melhores diplomatas. Porque enquanto o cérebro masculino precisa gerar palavras, elas têm de maneira muito espontânea. Agora você imagina quando essa multidão está ao redor da mesa, na hora do almoço. Aí eu reservo minhas palavras para o púlpito à noite. Então abra aí comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de números 41 a 47. Quem me acompanha sabe que eu fiz de Atos 2 quase o meu textuário. Eu fiquei na nossa igreja durante 11 meses pregando em Atos 2:42. Foram 48 semanas falando sobre os pilares de uma igreja vitoriosa. No meu modo de entender, e se nós estamos numa escola bíblica, então pega a Bíblia, pega a caneta, pega papel, risca o que você puder. No meu modo de entender, Atos 2:42 é o textuário da história da igreja. E o versículo 41, eu vou ler pela tela, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga amém. Amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Pode me constranger. Eu prometo. Eu vou te obedecer. Prometeu porque quis. Eu vou usar um tema bem moderno, bem atual.
para falarmos nesta noite. Uma igreja influencer. O termo influencer está na moda. É uma terminologia recente. Se refere àquela pessoa que, de algum modo, através dos seus conteúdos, padrão de vida, estilo, influencia um grupo de pessoas a repetirem aquilo que ele ou ela pratica. Também são chamados de creators, ou criadores, aqueles que criam conteúdo. Tem gente que vive hoje muito bem, criando conteúdo, gerando conteúdo, produzindo conteúdo, o que veste, o que come, o que faz, e assim por diante. O plano de Deus para a sua igreja é exatamente este: que ela seja uma agência influenciadora. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz assim: vós sois o sal do mundo, o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Diga comigo, sal e luz. Sal e luz. Ser sal é ser parâmetro. Ser sal é ser ponto de equilíbrio. Demais estraga, sem ele fica sem sabor. E aí Jesus diz que se o sal se tornar sem sabor, para nada presta. Então Jesus está dizendo que a igreja precisa ser ponto de equilíbrio. As pessoas precisam olhar para a igreja e encontrar nela um ponto de estabilidade. Quando ele diz vós sois a luz, ele está falando de ponto de referência. Para uma pessoa perdida à noite, numa estrada desconhecida, uma lanterna acesa no pé da montanha é endereço. O mundo está perdido. O mundo está em trevas. As pessoas estão sem norte, sem referenciais. E isso em todos os âmbitos e espectros da nossa vivência diária. Então, quando Jesus diz você é luz, ele está dizendo você é ponto de referência. O mundo está esperando que você seja uma referência daquilo que você faz, daquilo que você é, daquilo que você diz. Essa é a expectativa para a igreja. Analise. Três Lagoas é uma cidade de aproximadamente 110 anos de emancipação político-administrativa, correto? A igreja em Três Lagoas, a Assembleia de Deus em Três Lagoas, tem pelo menos de 60 a 80 anos de operação. Ou seja, ela começou a atuar aqui na cidade quando a cidade ainda era uma tímida e pacata cidadezinha. Nada melhor para influenciar a cidade do que alguém que já vem caminhando com ela ao longo da sua história e fazendo parte desta história. De modo que Deus espera que a sua igreja seja agência influenciadora neste lugar. O pastor Eduardo, falando há pouco sobre a construção, cometeu um equívoco. Ousadia vir no púlpito do camarada dizer que ele cometeu um equívoco, né? Ai, deve ter bebido água com açúcar. Vamos lá. Ele disse assim: sempre foi o desejo do nosso coração construir um templo para comportar todo o nosso povo. O equívoco foi esse. Porque quando terminar a construção, não vai mais comportar o povo. Esse é um santo problema que todo pastor glorifica a Deus em ter. A igreja vai crescer. Mas já é grande, pastor. Eu estou dizendo que ela vai explodir. Ela vai dominar a cidade. O Senhor tem algo, um vento em favor desta casa, que é um vento extraordinário. E o Senhor vai fazer isto por vós, através do seu ministério, com um propósito: influenciar a história da cidade
da região, do estado e do Brasil. Líderes virão para cá conhecer a igreja, entender o que Deus está fazendo aqui. Prefeito vai ser salvo, juízes, autoridades estratégicas, o Senhor está fazendo isso nesta cidade, nesse lugar, e já começou. Aqui não é chavão, não é pressão, não é fala para você se empolgar no início da pregação. Eu estou lhe transmitindo uma mensagem da parte de Deus, e eu sei que o Senhor está fazendo isto. Se eu voltar em Três Lagoas, vocês dirão pessoalmente. Se eu não voltar, eu virei falar. O fato é que Deus vai fazer coisa extraordinária, com um propósito: levar a igreja a influenciar. Agora observe, Atos, livro que nós lemos, ou Ações, é o livro que traz para nós a história da primeira metade do século da igreja. Ele retrata o primeiro momento da história da igreja primitiva e como aquela igreja cresceu de maneira extraordinária. Toda e qualquer igreja que colocar em prática a fórmula de Atos dos Apóstolos vai crescer. Que fórmula, pastor? O texto diz isso para nós de maneira muito clara. Agora observe, Atos 1,15, eles eram quase 120 irmãos. Atos 2,41, eles já são quase 3.000 irmãos. Atos 4,4, eles já são quase 5.000 irmãos. Atos 2,47 diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Note que Lucas, em Atos 1,15, diz o número, quase 120. Em Atos 2,41, ele diz o número, quase 3.000. Em Atos 4,4, ele diz o número, quase 5.000. Mas em Atos 8, Lucas desiste de falar de números. Não dá para contar mais. Então ele diz assim: grande era a multidão dos que criam. Ou seja, o que Deus estava fazendo em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e na Galiléia era tão extraordinário que a história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus. 60 anos. O crescimento da igreja primeva foi tão violento que o Império Romano se rendeu a ela. Roma, com as suas hordas violentas, estava acostumada a vencer exércitos organizados e não estava conseguindo vencer os povos bárbaros, porque os bárbaros não tinham exército organizado. Eles atacavam de maneira surpresa as hordas de Roma nos trajetos das estradas antigas. A única maneira de conter aquele povo foi entendendo que o cristianismo era a única mensagem capaz de domar, de controlar, de conter os bárbaros. Roma se rendeu à fé cristã. O problema é quando a igreja não entende o que a estratégia do cenário político, militar, econômico quer fazer, e a igreja se deixa embebedar. Aí ela perde o foco. E a igreja não foi chamada para ser influenciada, ela foi chamada para influenciar. Tá? Mas o fato é que aquela igreja cresceu de maneira extraordinária, e eu sempre pergunto: o que eles tinham que nós não temos? Porque o que nós temos e eles não tinham é fácil descrever. Nós temos templo bonito, suntuoso, eles não tinham. Nós transmitimos culto pela internet, eles não. Nós temos igrejas que têm banco, frota de veículos, aviões, construtoras, eles não. Então o que nós temos, eles não tinham, é fácil descrever. A pergunta é: o que eles tinham que nós não temos? Aqui está o nosso foco,
de como nos tornaremos uma igreja influencer. E aí, se o irmão quiser anotar, 2 coisinhas que eu vou falar agora, vai lhe ajudar. Eu ouvi uma certa feita um pregador dizendo que Deus não faz mais milagres porque nós não temos fé. E eu não concordo. Quer ver? Quem crê que Jesus ainda levanta morto, levanta a mão. Então não é falta de fé. Aí o outro disse assim, é falta de oração. Também não concordo. Se você não ora, fala por você. Eu conheço gente que entra no quarto quinta-feira e sai domingo. Eu conheço gente que sobe no monte uma vez por mês e fica lá 7 dias e 7 noites a pão e água. A questão, e talvez isso magoe o seu coração espiritualizado, é que milagres não é resultado isolado de oração, nem é resultado isolado de fé. Atos 2, 42, 43 diz isso, olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam por intermédio deles. Ou seja, sinais e maravilhas era resultado de perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Conseguiu me entender, não? Sim ou não? Agora observe, se vai anotar, manda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles influenciavam pelo ensino. Pode anotar. Influenciavam pelo ensino. E perseveravam na comunhão. Ou seja, influenciavam pelo relacionamento. Influenciavam e perseveravam no partir do pão. Ou seja, influenciavam pela solidariedade. E perseveravam nas orações. Influenciavam pela espiritualidade. E em toda a alma havia temor. Ou seja, influenciavam pelo testemunho. Era uma igreja influencer. Ela influenciou pelo ensino, influenciou pelo relacionamento, influenciou pela solidariedade, influenciou pela espiritualidade e influenciou pelo testemunho. Só depois disso, muitos sinais e maravilhas se fazia por intermédio dos apóstolos. A pergunta é: estamos influenciando? A nossa maneira de viver a vida cristã influencia. Ou nós vivemos a vida cristã para dentro, em vez de vivê-la para fora. Vamos analisar quais são os traços de uma igreja que influencia. É uma escola bíblica, portanto, minha missão não é pregar a mensagem pentecostal que a gente ama. Mas o Pentecoste sem a base é só alegria de fim de culto. Então a gente assimila, aprende, entende e sai daqui para botar fogo na cidade. Ou botar fogo na cidade você entende direito, viu, crente? Pelo amor de Jesus, o mundo está tão atravessado que a gente fala as coisas e tem que, né? Deus nos ajude, mas vamos lá. Quais são as características de uma igreja que vai influenciar? Primeiro, ela ensina e aprende. Estamos falando de discipulado. O texto sagrado diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é o conjunto de crenças, valores e princípios que regem um povo. Nesse texto, a doutrina dos apóstolos se refere ao bojo de ensinamentos que Jesus passou aos seus apóstolos e estes, por sua vez, a igreja como um todo. Então,
Eles tinham princípios específicos que fundamentavam a fé e a crença. E isto era passado e repassado na forma de ensinamento. Em Atos capítulo de número 6, versículo de número 3, quando Pedro estabelece o princípio diaconal na igreja, ele diz assim: nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o ensino é elemento indispensável para uma igreja que pretende influenciar. E era a doutrina dos apóstolos. E aí, pelo amor de Deus, não entenda o conceito de apostolado aqui como hierarquia. Porque nós vivemos um cenário no Brasil que as pessoas passaram a entender que ser apóstolo é o título mais elevado do ministério. E eu preciso cantar uma música para quem pensa assim: sinto muito por você. Primeiro, porque na Bíblia apostolado não é hierarquia. O termo indica enviado, comissionado. Então a ideia aqui não é hierárquica, a ideia aqui é missional. Você deve se apegar à sua missão e não ao seu título. A maior autoridade espiritual do arraial de Israel no Antigo Testamento não tinha título ministerial. Arão era sumo sacerdote, os filhos de Arão eram sacerdotes, Miriam era profetisa. Mas quando Deus queria se comunicava com alguém que não tinha título nenhum: Moisés. E no dia que Arão e Miriam achou que poderiam falar de Moisés, Números 12, Jeová chamou os dois lá na frente da tenda e disse assim: se tiver em Israel algum profeta, me apresentem, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonho ou por visão. Mas com meu servo Moisés eu converso boca a boca, tete a tete, face a face. Então desapega dos títulos. Se apaixona pelo reino. Agora observe, a igreja primitiva trabalhou de maneira séria a pedagogia da fé. O evangelho é pedagógico. O evangelho não é para pessoas desavisadas, alienadas, que aceitam ser influenciadas sem buscar o fundamento desta influência. Chamaram Jesus de rei, ele rejeitou. Tentaram fazê-lo rei, ele saiu do ambiente. O diabo perguntou: tu és o filho de Deus? Jesus não sentiu necessidade de provar. O único título que atribuíram a Jesus, ele não contestou nenhuma vez, foi Rabi, mestre. Porque Jesus está estabelecendo um fundamento de fé com base em entendimento daquilo que está sendo dito. Nós fazemos escola bíblica dominical só para os membros da igreja. Nós fazemos discipulado só para quem já aceitou a Jesus como Salvador e vai ser batizado. Nós temos dificuldade de ensinar o evangelho para quem não professou a fé na nossa denominação. Quando o princípio bíblico é ensinar, ensinar, ensinar. Quer aprender? Vem cá, eu vou te ensinar. Aquela pessoa que entrega a sua vida a Jesus depois que entendeu o evangelho tem muito menor probabilidade de desistir da fé do que aquele que aceitou só por causa de uma emoção de fim de culto, porque o pregador fez um bom movimento. Então a base da igreja é gerar entendimento. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 1, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ensinar é o fundamento da igreja, é a base da igreja. Na verdade, um pastor, um líder,
que sobe ao púlpito e não ensina nada à igreja está prestando um excelente serviço ao diabo. E é lamentável que existem muitos ocupando o púlpito para prestarem serviço não a Deus. Contam historinhas, enchem linguiça, distorcem a palavra, inventam conversas. Tem umas situações por aí que ouvir dá arrepio. Mas não é de alegria, de unção, é de raiva mesmo. Que você vai dizer, mas gente, como é que o povo consegue parar para ouvir isso aqui? Vivemos uma geração que se contenta com pipoca na hora do almoço, que se contenta com sopinha miojo na hora da janta. Tira a fome, mas não nutre, não te sustenta, não te dá base. Entende? Não é que eu sou contra o movimento, o poder, a unção, não. É que eu não sei como funcionam as estações aqui, mas lá na Bahia nós temos pelo menos o período da trovoada e o período do inverno. O que é a trovoada? Aquela chuva que vem com relâmpagos, trovões, faz uma barulheira, dá correnteza na rua, enche cisterna, enche o tanque lá na roça, mas não serve para regar a lavoura. Então, aquele dia que o pregador chegou, pulou, pregou, fez o movimento, o poder caiu, você saltou, fez trenzinho, glória a Deus! Trovoada. Enche o reservatório, enche a cisterna, mas para regar é chuva de inverno. É aquele culto de doutrina sistemático, que o pastor não sente necessidade de provar para ninguém que ele prega bem. Ele só está transmitindo a palavra, ensinando a palavra, ministrando a palavra. Aí você diz assim, pregador fulano esteve aqui na igreja domingo passado, foi um poder. Aí o pastor vem hoje no culto de doutrina com essa pregação parada desse jeito. É porque a trovoada encheu a cisterna, mas não regou o jardim. É a palavra pastoral, pedagógica, sistemática, que rega a igreja para que ela seja uma igreja influenciadora. Isso é tão sério e é tão importante que em Joel 2:21 o Senhor diz assim, Joel 2:21 a 28, eu vos enviarei o ensinador de justiça. Eu vos enviarei o quê? Não, fala melhor, eu vos enviarei o ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e a erva do campo reverdecerá e dará o seu fruto na estação própria. E eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise da lagarta, da locusta e do consumidor, o lagarto que veio para devorar a vossa lavoura. E sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será mais envergonhado. E ele repete, e toda a terra saberá que eu, o Senhor, estou no meio de vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tudo isso é resultado do ensinador de justiça. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Mas tudo começa lá atrás, com o ensinador de justiça. Ou seja, quando há ensino sistemático da sã doutrina, todos os milagres são liberados na vida e na história, não só da igreja, mas da comunidade onde ela está inserida. Então a igreja que vai influenciar, valoriza o ensino-aprendizagem do evangelho.
Aceite aprender, senta para ouvir, deixa Deus te orientar pelo ensinamento da palavra. Para de ser guiado por experiências do pregador. A experiência é apenas uma referência para confirmar o que a Bíblia diz, mas a experiência é pessoal. A sã doutrina é extraordinária e imutável. Então a igreja que vai influenciar valoriza o ensino e o aprendizado para crescer no entendimento do Senhor. Se for possível, dá só um toque aí no vizinho, fala com ele, hora de aprender. Diga amém. Segundo, a igreja que vai influenciar é uma igreja que ama. Diga comigo, amar. Pergunta, o que é amar? Tá. Amar é querer bem. Ok, que bem? O bem que você acha que eu preciso ou o bem que eu de fato preciso? Nós amamos atribuindo ao outro aquilo que nós entendemos que é bom para ele, sem nos perguntarmos o que de fato é bom para ele. E perseveravam na comunhão. Uma igreja que influencia pratica o amor. De tal modo que o texto diz, e vendiam as suas propriedades e repartiam para que não houvesse entre eles nenhum necessitado. O amor era expressado na forma de gesto, de prática. O Senhor Jesus diz em João 12, 26 assim, o mundo saberá que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Ou seja, o que caracteriza o discípulo de Cristo não é o modelo da roupa que veste. O que caracteriza o discípulo de Cristo não é o modelo do corte de cabelo. E eu não estou descartando nenhuma desses valores como valores de identidade. Mas o que caracteriza o discípulo de Cristo é amar ao próximo. Aí vem uma pergunta básica. Nós amamos o irmão que está do nosso lado? Ah, pastor, eu tenho comunhão com o irmão que está do meu lado. Claro, se não tivesse, você teria sentado em outra fileira. A questão não é essa. A questão é entender que o amor não é geográfico. Eu não amo porque você está perto. Eu amo porque você é a imagem de Deus e nós somos membros do corpo de Cristo. Mas só que quando fala de amor, a Bíblia me traz algo constrangedor. Por que constrangedor? Porque a Bíblia me deixa claro que eu não posso amar o pastor Eduardo Lopes e odiar o pastor Eduardo Sampaio. Eu não posso amar a um e odiar a outro. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a mesma árvore não pode produzir alimento e fruto venenoso. Uma mesma fonte não pode verter água doce e água salobra. Uma mesma boca não pode proferir bênção e maldição. O mesmo coração não pode amar Maria e odiar Joana. Então, se eu amo o pastor Eduardo Lopes e odeio o pastor Eduardo Sampaio, muito provavelmente eu não amo o pastor Eduardo Lopes. Ele tem algo que me interessa e aí eu vendo amor em troca do que me interessa. O nome disso, portanto, não é amor, é hipocrisia. E aí nós pecamos muito nisto, porque nós temos uma facilidade de amar quem se parece com a gente. Eu amo quem concorda comigo. Eu amo quem se veste como eu, quem se identifica comigo. E essa é uma tendência natural. Mas na prática, o amor do qual a Bíblia fala e nos ensina não é isto. Eu preciso amar a despeito da condição do outro.
E a Bíblia deixa claro que uma igreja que vai influenciar é uma igreja que ama. Uma experiência extraordinária faz parte da biografia do maior líder indiano da história, Mahatma Gandhi. Gandhi era um jovem estudando direito na Inglaterra. E recém-chegado na Inglaterra, período de inverno, o jovem Gandhi entrou num templo evangélico. Até porque Gandhi estava fazendo uma pesquisa sobre as religiões do Ocidente, para ver com qual delas ele se identificaria. E quando ele entrou no templo evangélico no meio do culto, digamos que ele não estava com um perfume recente, não estava tão cheiroso. Então, quando ele sentou, todas as pessoas que estavam naquela fila se incomodaram com o cheiro e mudaram gradativamente de lugar e deixaram o jovem indiano mal cheiroso numa fila sozinho. Terminado o culto, ele se aproximou do pastor da igreja e pediu permissão para dormir no templo, porque era inverno, ele estava recém-chegado na Europa e ele não tinha ainda acomodações. E o pastor disse: não, eu não posso permitir você ficar dentro do templo, não é permitido. E o jovem Gandhi disse assim: então me permita dormir dentro dos muros da igreja, para que eu não fique na rua, além do frio vulnerável, questão de segurança. E o pastor disse: não é permitido dormir dentro do ambiente do terreno da igreja. Então o jovem Gandhi disse: já que eu vou dormir na rua, consiga para mim uma toalha, um pano, alguma coisa para eu me cobrir, porque eu vou dormir na praça. E o pastor foi dizendo: dê licença, eu não tenho como lhe dar pano. E foi fechando a igreja e se afastando: não tem como eu lhe ajudar. E o jovem disse assim: então pastor, me consiga pelo menos um pedaço de pão, eu estou há 3 dias sem comer. E o pastor olhou para o jovem Gandhi, naturalmente era apenas um jovem indiano na Inglaterra, e disse: boa noite, fica na paz, eu já estou indo, e foi embora. O jovem Gandhi cursou direito, se tornou ativista político, voltou para a Índia, se tornou a figura mais importante do movimento social e religioso que ele preconizou. Perto da sua morte, um jornalista norte-americano entrevistou agora o velho e influente Gandhi e disse-lhe: o que você diz acerca de Jesus? Mahatma Gandhi respondeu: no Cristo que vocês pregam eu acredito. Eu não creio é no cristianismo que vocês vivem. Então, pergunta de leve para o irmão, pergunta de leve para ele não se ofender. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Você ama? A gente perde a paz com o outro por causa de um louvor que foi escolhido para cantar no culto X. Não, mas eu não queria esse louvor. A gente perde a paz com o outro só porque o pastor que veio para a congregação não é o que eu preferia. A gente olha para o outro atravessado, porque quando eu fui cantar eu perdi o tom e cantei mal, e o outro vem e cantou bem. A gente fica se comparando para ver quem está pregando melhor, quem está fazendo a congregação crescer mais. E ficamos enciumados quando vemos que o outro cresceu mais que a gente. Nós não compreendemos que nós não somos lojas que competem entre si. Nós não somos concorrentes. Nós todos aqui, todos, somos operários da mesma obra, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ele está fazendo uma grande obra e contratou cada um de nós: eletricistas, encanadores,
pedreiros, serventes, engenheiros, pintores, todo mundo aqui está trabalhando na mesma obra, cada um numa posição da obra, e o Espírito Santo, que é o técnico responsável pela obra, está orientando, direcionando, encaminhando. Então a questão aqui não é quem prega melhor, não é quem canta melhor, é quem está cooperando com a obra do Espírito Santo. Precisamos amar. E amar significa que eu terei que tolerar em alguém aquilo que eu não suporto. Porque isso é amor. Tem alguém aqui? Coloca a mão assim no peito e diga comigo assim: Senhor, me ensina a amar o meu irmão. O senhor me disse que hora eu comecei? Por favor, que eu não olhei. Terceiro lugar. A igreja que influencia é uma igreja que perdoa. Eu atendi um casal em fase final de separação. Um brigando com o outro até na sala do pastor. Eu olhei para eles e falei assim: gente, tudo bem, vocês vão separar? Ok, acontece. Mas até para separar vocês têm que se perdoar. Ela fez assim: se eu perdoar ele, eu não me separo. Eu disse para ela: mas se a senhora sair com essa alma em guerra, a senhora não separou. Continua ligada nele. Porque a diferença do amor para o ódio é só a inversão da posição. O ódio liga, tanto quanto o amor, só com sentimentos diferentes. Ela fez: o senhor está me pedindo demais. Eu disse: eu? Não estou lhe pedindo nada. A senhora pode sair com raiva. Fique à vontade. Mas a senhora vai ficar ligada a ele o resto da vida, por causa da raiva. Ela fez assim: me explique. Tudo bem. Citei para ela uma experiência que quem me ouve pregando já me viu me contando. Eu era menino e um rapazinho, um coleguinha, xingou a minha mãe. Quer ver um menino nervoso? Mexe com a mãe dele. Quando ele xingou a minha mãe, eu peguei uma pedra e disse a ele: se você é homem, xinga de novo. E o infeliz era homem. Ele xingou de novo. E eu disse para ele: vem xingar mais perto. Eu queria que ele chegasse no ponto onde eu sabia que eu não ia errar uma pedrada. E ele veio. Quando ele chegou no ponto que eu queria, que eu estava aqui deslizando a pedra na mão para encontrar o ponto de partida, meu avô aparece na porta da padaria e fez assim: Josué, vem cá. Eu falei: agora não, vô. Eu preciso honrar minha mãe. Meu filho, vem cá. Eu disse: nesse instante, vô. Meu avô fez assim: Josué. Toda criança conhece esse tom. Escondi a pedra aqui atrás. Pois não, vô. Meu avô perguntou: seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso? Ensinou. Ora aí para eu ver se ele te ensinou certo. Eu falei: mas agora, vô? Orar o Pai Nosso agora? Estou querendo dar uma pedrada num cara ali. Ora aí, rapidinho. E eu parti. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quando eu disse isso, meu avô disse: para! Eu disse: que foi? Orei errado? Ele disse: não, orou certo. Só que você vai pedir a Deus para perdoar o seu pecado
Do mesmo jeito que você perdoou o menino que xingou a sua mãe. Perdoa os meus pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como. Pergunta básica: se Deus te perdoar como você perdoa, você entra no céu? Como está o seu coração? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus diz assim: porque se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Como é que está o coraçãozão? Eu encontrei uma irmã no Rio de Janeiro, eu estava pregando sobre perdão, um domingo pela manhã, e quando eu terminei de ministrar, ela veio me procurar, e ela era uma senhora brancona, e ela estava vermelha, ela chorava, e ela disse: pastor, eu tenho raiva de alguém. E o raiva dela saiu tão rasgado, que eu acho que a garganta dela ficou inflamada. E eu disse: minha irmã, mas não tem como perdoar? Ela disse: é o meu marido, pastor. Eu disse: mais uma razão para perdoar, porque dormir com um cara que a senhora tem raiva nesse nível deve ser terrível. Ela fez assim: meu marido morreu, pastor, há quase 8 anos. Eu disse: espera. A senhora tem raiva nesse nível de um cara que morreu há 8 anos? Ela fez assim, chorando: se eu pudesse, eu desenterrava ele. Ela disse: eu queria pisar no esqueleto dele e dizer: toma, miserável, você morreu e eu estou viva. Eu olhei para ela e falei: minha amada, eu estou com uma dúvida. Que dúvida, pastor? Se ele morreu sozinho. Eu acho que a senhora também morreu, só que ele deitou e a senhora ficou em pé. O ódio naquele nível te matou também. O princípio espiritual de uma igreja que influencia é perdão. Vou mudar de igreja porque aquele irmão eu não suporto ver a cara dele. Você vai mudar de igreja e vai arrastar com você um fardo que Deus não lhe entregou. Sua vida não vai prosperar. Não é questão de mudar de ambiente, é questão de mudar de sentimento. Ah, pastor, mas eu fui ferido. Jesus sabe. Eu encontrei uma irmã um dia que ela falou assim: eu não vou perdoar, porque se eu perdoar, Deus não vai fazer justiça. Eu disse: a senhora está enganada. O seu perdão não anula a colheita. O seu perdão muda a sua colheita, mas a colheita do outro é entre ele e Deus. Perdoe. O Espírito de Deus quer entrar na sua casa, na sua família, no seu coração, no seu ministério. E tem gente que está em crise hoje por causa de perdão não liberado lá atrás. Você está carregando com você Isaac, Gênesis 26. A Bíblia diz que Isaac herdou do seu pai um poço. Um poço no deserto, gente, vale mais do que ouro. Mas Abimeleque veio e enterrou o poço de Isaac. E expulsou Isaac daquela terra. E Isaac foi para dentro do deserto. E chegou lá, cavou outro poço. E deu água. Aí os pastores de Gerar vieram e disseram: essa terra é nossa. Então esse poço também é nosso.
cai fora. E Isaac foi expulso daquele lugar e perdeu o segundo poço. E foi para mais dentro do deserto. Chegou lá, cavou outro poço e deu água. Aí os pastores de Gerar chegaram e disseram: você está muito perto de nós. Nós vamos enterrar seu poço e você cai fora daqui. E Isaac foi embora para mais dentro do deserto. E quando chegou lá, cavou outro poço. Mas agora não deu água. E a Bíblia diz que todos os dias os servos de Isaac chegavam para ele e diziam: Senhor, não encontramos água. E aquilo foi se tornando preocupante, porque Isaac tinha rebanho. Ele tinha muita gente a seu serviço. Se o irmão continuar lendo Gênesis 26, Isaac mandou chamar Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que roubou o primeiro poço. Quando Abimeleque chegou, Isaac fez um churrasco para ele, fez banquete. Mas pastor, espera aí, pastor, vou fazer churrasco para quem roubou meu poço? Isaac fez. Enquanto o cara comia churrasco, Isaac pegou presentes. A Bíblia diz que Isaac deu presentes para Abimeleque, presenteou. Depois que Isaac deu presentes, a Bíblia diz que Isaac abençoou Abimeleque. Diga comigo: chamou, banqueteou, presenteou e abençoou. Quando terminou, ele liberou Abimeleque. E Abimeleque saiu dizendo: agora nós sabemos que o Deus de teu pai é contigo. Está escrito assim, ó: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos água. Mas tem uma notícia ainda mais bela, porque ele diz assim: e são águas vivas. Sabe o que é água viva ali? A nascente de um rio. É como se Deus dissesse para Isaac: até hoje entulharam teu poço, pois eu vou te dar um rio, que eu quero ver quem é que entulha rio. Mas Isaac precisou destravar o que estava bloqueando lá atrás. Destravou como, pastor? Chamou, banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Quando Abimeleque terminou de sair, Jeová lá no deserto diz assim: faz brotar um rio para o meu servo. E o rio brota. Presta atenção nisso. Há bênçãos de Deus para a sua vida que estão aguardando apenas você tomar a atitude de liberar quem te roubou o poço. Ei, bagana mandoria vastui andura mandaragai. Eu estava passando um processo muito difícil, sofrendo ataques injustos, apanhando igual mala suja para tirar a poeira. Aí eu ajoelhei e falei com Deus: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai reagir? O Senhor não vai se manifestar? O Senhor quer que eu fique aqui apanhando calado e o Senhor não faz nada? Deus falou comigo assim: se eu reagir agora, não será a minha justiça, será a sua vingança. A demora de Deus em agir com o teu inimigo não é porque Deus não viu, é porque Deus está esperando o seu coração ficar livre primeiro. Porque quando Ele tratar com o teu inimigo, Deus não quer que você vibre. Toma agora, miserável. Não. Deus não pune o teu inimigo para te fazer feliz com o sofrimento alheio. Deus não pode te dar poder enquanto você for capaz de usar o poder que Ele te deu para se vingar de quem te vendeu. Ele só entregou o poder na mão de José quando José já estava pronto
para servir aqueles que planejaram o seu próprio mal. A ponto de quando eles conversavam, eles diziam: agora nós estamos perdidos, papai morreu, José é governador. Fosse na Bahia, ia dizer assim: estamos torados na emenda. José chega para ele e diz assim: presta atenção, não tenham medo. Vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus transformou em bem. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda a perdoar. Perdoe seu marido. Perdoe sua esposa. Perdoe o seu filho. Perdoe o seu pai. Eu atendi uma filha de pastor que estava fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Ela estava numa crise violenta. Ela não piscava os olhos. Ela estava paralisada pela vida. E quando ela entrou no meu gabinete, ela apenas chorava. E na medida que eu fui indagando e fazendo um rastreio das dores dela, cheguei à conclusão que o problema dela era com o próprio pai. E eu disse a ela: a chave para a sua cura é você perdoar o seu pai. Ela olhou para mim, a mãe do lado, e disse: entre perdoar o meu pai e ir para o inferno, eu vou para o inferno. Existem pessoas que têm mágoas em níveis, que estão dispostos a sacrificar a sua própria alma pela mágoa. E a palavra do Senhor para a sua vida esta noite é: abre o teu coração e derrama. Seja curado, seja curada. Perdoe, peça perdão, libere perdão. Saia daqui leve hoje à noite. Você pode olhar para mim e dizer assim: pastor Josué, se você soubesse a intensidade da minha dor, não diria isso. Eu saber não muda nada. Mas o Espírito de Deus que te conhece e quer te curar, está dizendo: decide perdoar e eu te ajudo. Decida perdoar e eu te socorro. Quebre a algema que te mantém preso. É preciso que a igreja desenvolva isso, que nós coloquemos isto em prática. Eu já vou concluindo. Em penúltimo lugar, uma igreja que influencia é uma igreja que adora. Eu não quero falar de adoração como aquilo que nós entendemos de momento de louvor. O brasileiro gosta de chavão. Nós criamos a expressão momento de louvor. Só que não existe momento de louvor, a sua vida é para louvar. Quando você está dormindo, você está louvando. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta-se a mão, por favor. Vou fazer uma pergunta redundante. Redundante porque é um fato e a resposta vai ser afirmativa. Quem já entrou no quarto com o filho dormindo e ficou apenas olhando o seu menino dormir e admirando a respiração? Não é? Você entra no quarto, seu menino, sua menina está dormindo, e você só admira a respiração. Cobre ele ou ela. Se tiver um pernilongo desavisado, você se vira para acabar com o pernilongo, para proteger seu filho dormindo. Às vezes você ainda dá um beijo bem de leve. Quando você está dormindo, Deus o Pai olha para você: meu filho, minha filha. Aí o diabo aproveita que você está dormindo e quer rondar a sua cama e já vai dizer: não, aqui não, aqui é meu, que é minha. Isso é tão especial que a Bíblia diz que nós somos o tesouro particular de Deus. Tesouro particular. Eu estava no aeroporto em Nova York há uns anos atrás e eu vi muita gente caminhando numa determinada direção, aí eu fui atrás.
Cheguei num saguão do aeroporto, mais ou menos do tamanho desse salão. Estava o maior diamante lapidado do mundo. Pertence ao tesouro dos Estados Unidos da América. Gente, tinha laser para todo lado. E o troço era tão lindo que quando mudava de posição, parece que ele tinha uma cor diferente de cada posição que olha. Quando eu estava olhando aquilo, eu fiquei um bom tempo assistindo aquela cena. Eu lembrei desse texto, quando Deus diz assim: vós sereis o meu tesouro particular. Você é muito especial para Deus. Deus não depende que você cante para Ele ser adorado. Eu estive numa igreja em Salvador e durante o culto tinha um irmãozinho. O irmãozinho aqui é uma expressão carinhosa. Ele cantava no grupo de senhoras, no grupo de crianças, no coral, no grupo de homens, no grupo de novos convertidos. Mas ele ficava assim o culto todo. E na hora que as crianças foram cantar, ele ajoelhou para ficar do tamanho das crianças. Aí eu olhei para o pastor que estava do meu lado e falei: esse irmão canta em todos os grupos. Ele disse: Josué, esse menino é mudo e surdo. Ele vem para o circo de oração, vem para o ensaio do coral, vem para o ensaio das crianças, vem para o ensaio dos homens, vem para a escola bíblica, e todo grupo que cantar ele encosta, e ele fica gesticulando com a cabeça no ritmo do louvor. O interessante é que ele é surdo, mas ele gesticulava com a cabeça no ritmo do louvor, louvando a Deus, e tu acha que só está adorando quem canta? Aleluia! Glória a Deus! A sua vida é uma adoração. A Bíblia diz que os irmãos da igreja primitiva perseveravam no partir do pão e nas orações. É interessante, a expressão indica atos de adoração. Era uma adoração social e coletiva. Eles adoravam enquanto serviam uns aos outros. Uma igreja precisa entender: quando você senta para ouvir uma pregação bíblica, você está adorando. A maneira como você lida com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, é adoração. A vida do casal diante de Deus é adoração. Amanhã pela manhã o senhor vai sair para o trabalho, para a empresa, para os seus negócios, e enquanto vai, tu estás adorando a Deus. Deus é adorado naquilo que você faz, naquilo que você vive. E uma igreja que vai influenciar é uma igreja que adora. Faça de Três Lagoas uma atmosfera de adoração pelo seu estilo de vida. Ouve o que eu vou te falar. Tem gente, quem passa lá na rua não ouve o que acontece aqui. Mas vai acontecer e vai acontecer mais de uma vez, e eu ficarei sabendo de gente que passou lá, parou, desceu do carro e entrou chorando aqui e veio aceitar a Jesus. Atraído pela adoração. Mas ele não ouviu nada, pastor, porque adoração não é o que eu digo. Adoração é atmosfera, é ambiência espiritual. O Senhor está querendo levantar uma geração que adora de fato, de verdade. João 4, 23 e 24, Jesus diz: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Nós não estamos falando da forma que adora, estamos falando da essência da adoração. Uma igreja que influencia é uma igreja generosa. A igreja tem um empreendimento encaminhado. Eu não vi o projeto, mas eu estou em construção. Então eu tenho noção
do tamanho do desafio. Então presta atenção. O pastor lança o desafio aqui e você murmura: para que isso? Não já temos um templo tão lindo? Fica inventando. Vaidade. Não, pastor, isso não está acontecendo aqui não. Glória a Deus. É só lá na Bahia. Olha o Pai, ó. Quem foi que falou? Olha o Pai, ó. Seja generoso. E generosidade é você entender que o que Deus colocou na sua mão não é só para você. Em Israel existe a lei da generosidade. Lá em Levítico o Senhor estabelece: quando você vier da tua lavoura trazendo o teu cesto de trigo, se a espiga cair, não volta para pegar. Se caiu é porque está sobrando. Deixa para o órfão, para a viúva, para o faminto, para o viajante, para o estrangeiro. Isso é lei de generosidade. Deus nunca te dá demais sem propósito. Alguém vai transitar o teu caminho e você será elo da providência divina na vida de alguém. Deixa eu te contar um testemunho e eu vou concluir. Eu conheci um homem no Rio de Janeiro, ele é empresário, e é um empresário muito bem sucedido, obrigado, no ramo imobiliário. Mas ele disse que estava quebrado. Ele estava tão quebrado que não estava abrindo a imobiliária porque não tinha o dinheiro para pagar a conta de luz. Então ele ia para a igreja uma vez por semana porque não tinha facilidade de abastecer o carro. E ele disse que algumas vezes ele usava as ladeiras, tirava o carro de marcha para descer em ponto morto, para economizar combustível. Olha o nível que chegou. E um dia, vindo da escola bíblica, ele passou debaixo de um viaduto, e ele olhou para a lateral por acaso, e lá estava um mendigo sentado, e o Senhor falou com ele: para e conversa com o mendigo. Ele falou assim: mas senhor, eu estou descendo a ladeirinha aqui ó, no ponto morto para economizar gasolina, se eu parar eu vou ter que botar marcha. E ele parou o carro e desceu. Quando ele sentou na calçada para conversar com o mendigo, que ele disse que cheirava mal demais, o Senhor falou com ele: leva ele para casa e dá almoço. Ele falou com Deus: o senhor está de brincadeira, né? Lá em casa só tem comida para eu, a mulher e os meninos, e no limite. E o Senhor falou com ele: leva para casa e dá almoço. E ele disse que chamou o mendigo, colocou dentro do carro e abriu os vidros, porque o camarada de fato estava com perfume. Quando ele parou o carro na porta da casa, que a esposa saiu, a mulher falou assim: que mau cheiro é esse que você está trazendo nesse carro? Aí ele... E o mendigo saiu. E ela falou assim: o que é que você está fazendo? Ele disse: foi Deus que mandou. Deus que mandou nada, você está com esse seu coração mole, que não aguenta ver as pessoas passando dificuldade, você está quebrado. Aí ele falou assim: tem que dar banho. E ela falou: no fundo da casa. E ele passou pelo corredor da lateral. E quando ele vai dar banho no indivíduo, o Senhor falou com ele assim: aqui fora não. Você vai dar banho nele na suíte, no banheiro do seu quarto. Ele disse que falou assim: o senhor está querendo que minha mulher peça divórcio, não está? Quando ele passou com o homem dentro de casa para ir dar banho, a mulher virou as costas, saiu, largou o almoço que ela estava preparando. Ele foi fazer a barba do cidadão, botou o cara para tomar banho e a água saía marrom. Quando ele está dando banho no indivíduo, o Senhor falou com ele assim: dá uma roupa. Aí ele deu a roupa para o camarada. No meio do almoço, o Senhor falou com ele assim: dá o dinheiro da passagem para ele ir embora, que o cara tinha dito que era de tal cidade, do interior do Rio. Ele falou assim: Senhor, o dinheiro que o Senhor está querendo que eu dê é o único dinheiro que eu tenho para comprar o pão do café hoje à noite. E o Senhor falou com ele: leva ele na rodoviária e dá a passagem. Agora quem murmurou não foi a mulher, foi ele. Ele foi para a rodoviária virado.
Chegou lá, comprou a passagem, ele disse, não dei para o cara, porque eu fiquei com medo dele vender a passagem para usar drogas. Então segurei a passagem, entrei com ele no ônibus, coloquei ele sentado e entreguei a passagem. Aí ele disse, com medo do camarada sair do ônibus, ele desceu e ficou em pé olhando para ver se o cara não descia. Quando o motorista foi subindo no ônibus, ele correu lá para confirmar que o cara estava dentro do ônibus. Quando ele chegou dentro do ônibus, a poltrona do rapaz estava vazia. Ele saiu, me enrolou. Chegou para o motorista, aquele rapaz que entrou comigo aqui, que eu coloquei aqui dentro, o senhor viu? O motorista disse assim, não, você não entrou com ninguém. Mas eu dei a passagem para o senhor conferir. E o motorista falou, eu conferi sua passagem e você entrou no ônibus sozinho. Depois você desceu e eu não entendi por que você desceu. Isso foi para casa encafifado. Não foi para o culto à noite, não tinha combustível no carro. No outro dia pela manhã ele acordou com a campainha da casa tocando. Quando ele levantou que abriu o portão, era uma irmã, membro da igreja, que estava com câncer em estado terminal. Aquela irmã não levantava mais, ela não ia mais para a igreja, ela não saía mais de casa, mas ela estava no portão da casa dele, e ele falou assim, minha irmã, a senhora aqui. Quando ele foi para abrir o portão, o Senhor tomou a irmã em profecia e disse, eu te coloquei a teste. Testei o teu coração para ver onde está a tua disposição, e tu me destes banho. Tu me deste o teu almoço. Eu estive contigo. Ele disse que disparou chorando. E o Senhor falou com ele através da irmã, hoje eu te abro a porta. Depois do almoço, uma ligação. Tem um grupo estrangeiro querendo comprar uma área para a construção de um grande shopping. E eu me lembrei de você. Ele disse assim, pastor, o dízimo da comissão foi 1.200.000. Deus pode mudar o teu quadro do domingo para segunda. Ele pode te colocar a teste hoje. Seja generoso. Seja generosa. Fica de pé quem puder. Aleluia. Sai daqui decidido a ser generoso. Deus vai mover as águas em teu favor. Não deixe alguém passar dificuldade perto de você se você pode fazer algo. Nós temos um projeto na nossa igreja chamado Amor Sem Fronteiras. Uma vez por mês o caminhão sai para o sertão para levar cestas ministeriais para missionários que não são nossos. Já chegamos a uma época que tínhamos 102 missionários mantidos por esse projeto e só 2 eram nossos. Deus é Amor, Batista, Adventista. E nós mandamos a cesta. Tem uns que são enviados e são esquecidos. Mas um dia a nossa equipe se perdeu no meio do mato. E não conseguia achar a estrada de volta. E eles resolveram pegar a única estradinha que estavam e seguiram em frente até chegar em algum lugar para pedir informação. Chegaram num povoadinho. Pararam na porta da primeira casa. Quem está perdido não espera para pedir informação na segunda casa. Pararam na primeira. E o irmão desceu e bateu na porta
para pedir uma informação. Só que quando ele bateu palmas da porta, que a senhora veio atender, e a senhora olhou para ele com a camisa escrito Cristianismo Sem Fronteiras, ela caiu de joelhos no meio da casa e começou a chorar. O Senhor está comigo. E aí o irmão não entendeu nada. E ela disse: eu estou com os meus filhos bebendo água com sal e palma. Palma é um cacto. Há 3 dias eu estou cozinhando palma na água com sal e dando para os meus filhos beberem, porque quem me enviou para cá me esqueceu. E ela disse: eu fiz uma oração hoje pela manhã, e eu disse a Deus: se o Senhor ainda tem alguma coisa para que eu faça aqui, manda o ministério do pastor Josué Brandão bater na minha porta. Aquilo que para a nossa equipe foi se perder na estrada, era Deus gerando providência na vida de alguém que havia clamado. Você pode ser elo da providência divina na vida de alguém. Eu ainda iria falar e não vou mais, fica para a próxima. Uma igreja que influencia avança. Mas eu digo a vocês, Deus vai trazer um vento de crescimento tão violento. Eu não sei quando faz 10 anos que o senhor está aqui, mas 10 anos é a marca da virada. Deus fez desse período um período de aquecimento, de testes. Colocou o teu coração à prova algumas vezes, para ver até que nível o Senhor estava disposto a confiar única e exclusivamente nele. E o que ele diz agora é: estou te abrindo portões. Vem um crescimento estrondoso sobre esta obra neste lugar. Seus obreiros vão florescer. Deus vai levantar um bocado de menino aí, jovens e adolescentes com paixão ministerial, que vão dizer assim: eu quero servir, me diga onde, e o Senhor vai direcioná-los. Famílias serão solidificadas. E detalhe, pastor Eduardo, famílias de empresários que não tem nada a ver com a igreja nesta cidade vão começar a te procurar para pedir ajuda, conselho e orientação. É Deus quem está planejando isso. Quando o vento começar a soprar, só deixa. Não vai precisar fazer força. Só navega. Porque o Espírito Santo vai patrocinar essa obra de uma forma escandalosa. Para a honra de Deus. Se não for pedir muito, estende sua mão em direção ao irmão que está do seu lado. Ora com ele. Ora por ele. E diga aí com as suas palavras, mas diga: Senhor, envolve meu irmão, minha irmã, neste movimento do Espírito Santo. Se a senhora estiver do lado do seu marido, minha irmã, puxa na cintura dele e ora agora por seu marido. Ore agora por sua mulher. Te bagai estura badagadamanchuria bagai. Se o seu filho, se a sua filha estiver aí, puxa para perto. Puxa para perto.
Aleluia, porque esse movimento que o Senhor vai fazer envolve a tua casa, envolve os teus filhos, envolve a tua família. Aleluia. Só quem é pai e mãe recebe essa palavra profética. Vós não tereis filhos para a calamidade, nem para a destruição, diz o Senhor, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Recebe o toque de Deus agora. Pai, 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 Deus dos novos começos e das novas oportunidades, move as águas sobre cada pastor, sobre cada líder, sobre a família de cada um destes homens. Move as águas sobre eles agora, Senhor. Onde estiverem os filhos e filhas, nós declaramos que o Senhor os alcança, mesmo que alguns deles não estejam na igreja. Onde estiverem agora, esta palavra profética vai ao alcance deles. Nós declaramos um avivamento nas famílias de Três Lagoas. Nós declaramos todas as setas de trânsito de Três Lagoas apontando para este lugar, porque o Senhor decidiu fazer aqui um centro da tua presença. Agora, Espírito de Deus, renova o teu povo com línguas estranhas. Confirma a tua palavra no coração da tua igreja, gerando agora renovo espiritual, gerando agora um coral de línguas neste lugar. Senhor, sopra na vida de cada pastor, de cada obreiro, de cada ministro, dos que estão aqui, dos que são de outros campos. Nós declaramos agora um sopro do Espírito Santo neste lugar. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre o teu povo aqui. Esposas, clamem pelos seus maridos. Esposos, cubram a sua casa espiritualmente. Porque esse vento do Espírito vai soprar na sua mesa, vai soprar na sua casa. Alguns aqui verão de maneira muito clara a mudança que Deus está fazendo na mentalidade dos seus filhos, a mudança que Deus está fazendo na mentalidade do seu cônjuge. Há um avivamento espiritual para que esta igreja influencie esta cidade. Se preparem para o que está vindo da parte de Deus sobre a vossa vida e sobre esta igreja. Glória a Deus, aleluia.
Glórias a Deus. Seja louvado o Senhor. Levante suas mãos.